Alguns de vocês têm medo de tomar uma atitude ousada porque vai acabar com o seu dinheiro. Quem falou que você depende disso? Ah, Marcia, mas nós estamos no capitalismo, então anota o código aí, criar seu próprio sistema. Se alguém tirar tudo que você tem, você morre? Não? Então você não pode dar vida por uma coisa que se alguém tirar de você, você não vai morrer. Você pegou o código ou não? Para alguns, ele é ácido, arrogante, para outros, beira quase um deus. Pablo é um exemplo claro de quem usa a comunicação, cresce nos palcos, sem perder a mensagem, sem perder a autoridade, independentemente das críticas que recebe. E hoje, a Maíse vai estar aqui para bater um papo sobre esse tipo de comunicação mais agressiva, né, mais provocativa, diferente aí do Silvio Santos, que a gente falou semana passada, que era todo carisma, toda alegria, de uma forma muito intuitiva. Eu queria também deixar bem claro que essas lives são sobre comunicação para os negócios. É um esquenta aí da Maíse, portanto, não estamos falando aqui e nem vamos falar do Pablo candidato, nada sobre política. Esse é um outro lado dele. O nosso bate-papo aqui é empreendedorismo, e comunicação interessa muito para quem está aqui no digital, então que fique bem claro isso. E o evento aí da Maíse, esse é um esquenta, workshop Mulheres Magnéticas, vai ser no próximo dia 9 de setembro, online, voltado aí para as mulheres empreendedoras, para aprender a ter uma comunicação aí mais assertiva, magnética, e imprimir aí a sua mensagem, a sua marca aqui no digital. Muito boa noite! Boa noite! Tudo bem? Como foi a semana? Tudo ótimo! E olha que interessante, nós estamos com uma blusa mais ou menos com o mesmo modelo, não é isso? Verdade! É que tá muito calor, né? Aqui sim, tá, ainda mais no interior de São Paulo, depois daquelas queimadas, tá bem seco, assim, bem power. Então, você viu que até semana passada eu tava meio, né? Sim. Agora deu uma melhorada, mas vamos lá. Muita água, né? É o contraste dos climas, né? É o contraste dos climas, né, Débora? Pois é, pois é. Eu sei que aí em São Paulo, quando é quente de verdade. Quando é frio de verdade. Chega a ficar cinza aqui no interior, de tão seco que tá. Aqui é bem, a minha região é bem quente e bem seca, assim. Então... Aqui no Nordeste, Maceió propriamente, né? Maceió é muito quente. Assim, é quente nível hard da situação. Só que a sorte é que entra um vento, passa um vento gostoso ali, sabe? Tem uns rompantes de vento. Já Recife, em Pernambuco, é quente assim, nível extrapolando, não passa vento, é parado, só Jesus na calma. Mas vamos lá falar desse esquenta? Você concluir esse esquenta aí, como que estão as inscrições, a mulherada aí está se inscrevendo? Estou muito feliz, de verdade, porque as mulheres estão justamente investindo na pessoa mais importante, que é nelas mesmo, né? Investindo justamente na chave mais importante, que é a comunicação delas, né? E até então, eu estou finalizando as inscrições essa semana. Por quê? Porque eu já estou justamente nesse processo de desenvolvimento de material, de me aprofundar mais e mais em questão das próprias práticas, das histórias, porque assim, vou trazer todo o embasamento ali, né, da comunicação, vou trazer todo o embasamento técnico também, né, do conhecimento da comunicação dentro das histórias, mas o que é mais importante, se a mulherada for esperta e estiver lá dentro do workshop, é que elas vão captar que o diferencial que eu vou trazer dentro do workshop é a experiência sobre a minha pessoa, de como eu criei as minhas histórias e como eu me vendo e vendo os meus produtos e serviços através das minhas histórias. Storytelling, né? Muito importante. Demais. E falando em não aguenta, hoje nós vamos falar de uma pessoa que tem gente que não aguenta. Você falou na live passada que a gente tem um spoilerzinho lá no final e você falou, Pablo tem quem ame e tem quem odeie. Isso. Porque ele é tão assertivo e é uma autoridade tão bem impressa, principalmente quando ele está nos palcos, que beira uma arrogância. E pensando assim nesse formato, que é completamente diferente do que a gente falou semana passada, né? Porque a alegria, ela atrai, ela já é magnética. Como que esse formato atrai tantos seguidores e tantos críticos? Porque até quem não gosta dele segue ele. Eu digo que Pablo, ele realmente tem uma comunicação magnética. Porque até quem não gosta dele é atraído pela comunicação dele. Não é? E eu digo que é um misto de muitas coisas que ele traz ali, que a gente poderia até passar a noite falando sobre ele. Né? Primeiro que tudo, primeiro ponto, ele é um vendedor nato. Ele sabe vender a ideia dele.
Então, como ele sabe vender muito bem a ideia dele, o primeiro ponto é que ele pega uma causa ali, e diante dessa causa, ele levanta essa causa. E diante dessa causa, cheia de polêmicas muitas vezes, há quem apoie e há quem não. E as pessoas que não o apoiam, eles ficam se corroendo. Porque sabe que a postura dele é tão forte diante do posicionamento, da comunicação impactante que ele tem ali. Por quê? Porque ele tem subsídios para poder fazer isso. Não foi de um dia para a noite que ele construiu isso. Ele não nasceu assim. Ele construiu isso, na verdade. No entanto, ele tem um perfil que faz toda a diferença para que ele seja assim e para que ele tenha construído isso com mais facilidade. Porque ele escolheu também ser assim. Ele tem um perfil que eu falo dentro da análise comportamental, do perfil comportamental. Deixa eu explicar uma breve explicação em questão do perfil comportamental. O William Marston, que é um psicólogo, tá? Ele criou uma ferramenta muito importante que se chama DISC. Esse DISC, ele é uma ferramenta importante que tanto as empresas, elas utilizam para fazer seleções e ver de acordo com o perfil daquela pessoa se ela se encaixa ali com o que eles estão querendo. E tanto é uma análise para que você conheça como é o seu comportamento, como é que você age, como é que você enxerga a vida e como é que você comunica isso para as pessoas. E quando você sabe dessa análise, você se conhece, é muito mais poderoso você criar estratégias, fazer planos, ter uma comunicação posicionada de acordo com como é o seu perfil. E dentro desse perfil há 4 elementos. E esses 4 elementos, todos nós temos, tá? Esses 4 elementos. Mas diante desses 4 elementos, a gente tem sempre 2 que se sobressaem ali. Tá? Aí você diz assim, mas mais 2 que se sobressaem. Mas os outros a gente não pode usar? Pode. A gente pode temperar os outros. Só que os 2, que é muito ativo na gente, que é muito vivo ali, a gente tem que saber usar ele da melhor forma possível, tá? E dentro desses 4 perfis, Pablo, né, o perfil dele é dominante. Esse perfil dominante, dentro desses 4 perfis, é o dominante, o influente, o estável e o conforme. As pessoas que têm dominância no seu perfil, e ele tem essa dominância muito forte, são pessoas que são ousadas, corajosas, elas são altivas, elas não têm medo de se posicionar, elas têm foco em resultados, e você pode perceber que a comunicação dele é uma comunicação que ele sempre traz um resultado, tanto do que ele quer de volta para ele, ali da plateia dele, e o quanto ele faz que a plateia se sinta justamente nessa progressão, nesse resultado que eles vão ter na vida deles, diante do que ele está vendendo ali, através da história dele. Então, esse perfil, ele tem isso muito forte, né? Da ousadia, da coragem, do foco em pessoas e também do foco em resultados. E isso é uma característica muito forte de Pablo, aliado também com a questão do arquétipo. Porque já dizia Carl Jung, né, que o Carl Jung é o psiquiatra e explorador da mente humana, que os arquétipos, eles foram criados diante das necessidades do ser humano. Então, todos nós temos os arquétipos. O que é isso, Maís? Que palavrão é esse? Que bicho é esse? Os arquétipos. Hoje muito se fala, né? Tem muitos especialistas que trazem essa questão dos arquétipos de marca, arquétipos de branding, arquétipos de comunicação. Mas o que acontece? Na raiz realmente da situação. Os arquétipos, eles foram desenvolvidos ali dentro do inconsciente coletivo. O que é isso, Maís? Inconsciente coletivo. Dentro do nosso comportamento, da forma que a gente se comporta, da forma que a gente age. Então, são 12 arquétipos. E desses 12 arquétipos, os 12 também, todos os 12 nós temos. Só que tem arquétipos de alta frequência e arquétipos de baixa frequência. E os arquétipos de alta frequência, dentre eles, só para vocês entenderem como é que a comunicação de Pablo funciona, tem o governante. E ele o arquétipo que ele muito isso, né? Isso. Não de arquétipo, mas de ser governante. Justamente. Então, dentro disso, o que é que ele ativa dentro dele e ele ativa nas pessoas? Ele tem, primeiro, um autogoverno sobre ele e ele tem esse posicionamento de governante, de trazer essa comunicação ali precisa, enfática, progressiva, com esse tom de voz que chega até a ser arrogante, mas que as pessoas muitas vezes gostam. Ou as assim, pessoas... Né? É magnético. Porque é magnético. Porque como ele usa esse arquétipo do dominante, aliado ao perfil dele, que, no caso, esse arquétipo do governo, aliado ao perfil dele, que é dominante, dá aquela explosão de postura, de tom de voz mais enfático. Por quê? Porque é a forma que ele se comporta. Porque a forma que ele fala, se comunica, é a consequência do que o corpo dele está sentindo, de como ele se comporta, de como ele age, de como ele é realmente, de fato, no dia a dia dele. Por isso que ele impacta tanto. Se for de ver, ele é uma pessoa simples. A gente ia falar dele,
eu tentei olhar de outra forma. E, assim, eu vi que ele no palco, ele é muito mais incisivo, né? Muito mais autoritário. Em contrapartida, eu já vi ele, assim, em bate-papos de podcast, que ele é só aquele goiano lá, né? Aquela pessoa simples, aquele sotaque. E diferente aí agora do papel que ele assumiu, de pré-candidato dele, é muito agressivo, mas o debate tem esse também objetivo. Débora, antes que você pergunte, desculpe interromper, que essa que eu vou trazer é muito importante, sobre uma estratégia que ele usa, que você até disse assim, eu já percebi que nos palcos ele é mais agressivo, ele é mais incisivo, e eu já vi podcasts que ele é só aquele goiano, ele é só o Pablo, o homem Pablo. Isso é uma estratégia que ele usa também, porque é uma estratégia que ele usa para se chegar em vários tipos de público, de acordo onde ele esteja. E que ele usa também esses arquétipos. Quando ele está no palco, ele se torna o super-homem, que as pessoas querem ter a vida igual a dele, muitas vezes, né? Então ele traz aquela postura mais dominante, mais altiva, para levantar você ali, você realmente tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa na sua vida. Ele tem isso. Já, muitas vezes, de acordo onde ele tiver um podcast ali, que é uma coisa mais tranquila, ele traz aquela coisa mais do aconchego. Chegue que eu não mordo. Eu sou uma pessoa igual a você, entende? Então, isso é uma tática, é uma estratégia que ele tem também para que as pessoas enxerguem ele, diversos públicos se conectem com ele ali. Pelo que você falou, então, as estratégias dele são pessoais, tipo, de se conhecer a personalidade, as questões dele também. Sim. Porque ele é muito inteligente, isso ninguém pode negar, né? E ele, sei lá, já tem aí quase 60 livros, e são reproduções de livros que ele mesmo fala, né, e ele vende. Agora, assim, eu vi também que ele aqui o canal é de empreendedorismo, e ele fala que ele trabalhou, né, como empregado por 13 anos só. E aí ele já entrou no empreendedorismo, se destacou e ganhou muito dinheiro no digital. Você acha que, estrategicamente, ele usou a religião para levar o desenvolvimento pessoal para esse público? Com certeza. Você acha que essa foi o gancho dele, empreendedor? Com certeza, não tenha dúvida disso, porque assim, ele mexe em dogmas ali, né? Ele trata de dogmas, e ele trata de um assunto que é muito delicado, que é uma questão de religião. Então, quando fala de religião, ele é tão estratégico, que ele sabe que desde criança, todos nós fomos programados a respeitar as igrejas, a religião e o governo. E que foi incutido na nossa mente programações, né, diante disso. Tá? E o que acontece? Ele sabe disso tanto que ele é o maior contador de histórias que eu já vi na minha vida. Ele sabe contar a história muito bem. Daqui a pouco eu vou trazer uma estratégia de como ele faz isso de maneira muito impactante, que ele encanta as pessoas, e como é que ele traz isso. E como é que ele é esse vendedor que ele é. Né? Então, ele usa, sim, essa de forma estratégica. Ele é um conhecedor, sim, da palavra, porque realmente ele adentrou, ele é um bálsamo para ele, a palavra ali, só que ele pegou justamente isso, que é algo tão delicado para as pessoas. A palavra é a palavra religiosa, assim, essa questão dos versículos, que é um tipo de comunicação também que os pastores, os religiosos têm, não é todo mundo que tem. Eu acho bonito, mas não é a minha vibe, não é a minha praia, mas eu acho bonito quem tem. Sim, por quê? Porque quando ele traz essa linguagem religiosa, né, e que ele sabe os versículos de cor salteada ali, de frente para trás, de trás para frente da Bíblia, e a gente sabe que, querendo ou não, se você acredita em Deus ou não, se qualquer pessoa que estiver aqui na live, quando ele pega aqueles ensinamentos dentro, que ele sabe interpretar a Bíblia, até porque a Bíblia tem vários tipos de interpretação, né, ele sabe interpretar aquilo dali, e ele linka com a realidade do dia a dia e do ser humano, ele faz um match perfeito. Aí isso é o imã dele, né? Porque nessa aí ele abraçou milhares de seguidores desse público. É impressionante o quanto ele capta a atenção da gente. E assim, e coisas que muitas vezes assim, ele fala, e que eu já sei como é que é feito, e que eu falo isso muitas vezes dentro das minhas mentorias, mas eu falo de outra forma, isso vai virando a chave. Por quê? Porque a forma que ele se comunica não é uma forma técnica. É uma forma que ele se conheceu primeiro, ele teve esse autodesenvolvimento primeiro, para que ele passasse essa confiança para as pessoas. No entanto, se você perceber, dentro dos treinamentos dele, de palestra, mentorias, ele envolve várias coisas de ensinamento. Ele ensina sobre empreendedorismo,
marketing digital, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comunicação, espiritualidade, sobre família. Então, é um conjunto completo. E para que ele justamente tivesse esse arsenal, essa confiança de ensinar isso para as pessoas, e você vê a confiança que ele passa isso de uma tal forma, são 2 pilares muito importantes que ele teve na vida dele. Primeiro, ele se conheceu, ele criou essa autoconfiança dentro dele, e ele também teve muito conhecimento. E quando eu falo conhecimento, não é só conhecimento do próprio estudo, como ele se debruçou. Ele tem conhecimento de várias coisas. É como se ele fosse um Google. Você dá um Google e ele sabe, assim, de várias coisas. Ali, sabe? Então, não é só o conhecimento do conhecimento em si, mas é o conhecimento da vida. E é onde está a cereja do bolo. Porque ele pega o conhecimento da vida, das vivências, das experiências que ele teve, e ele pega esse conhecimento, esse embasamento teórico dos estudos dele. Então, ele sabe fazer esse casamento perfeito. Ele sabe linkar e ele sabe comunicar isso como ninguém. De uma maneira muito clara, muito assertiva. E que, claro, ele usa pontos de comportamento, de postura dele, que causa esse impacto. E outra coisa que ele faz também, Débora, ele sabe se posicionar. Então, doa quem doer, se você gosta dele ou não, ele não faz a mínima questão se você está gostando dele ou não. Se ele está falando aquilo, não vai te agradar. Ele não está nem aí. É a postura dele. E uma coisa que eu percebo também, ele tem essa postura, só que ele respeita também. Ele vai no teu íntimo ali, para que você enxergue que você precisa trilhar alguns passos da sua vida para você ter essa postura dele. Porque ele ficou tão rico, vamos dizer, tão cedo em questão aqui do Brasil? Ele ficou rico aos 27 anos. Ele criou fortuna aos 27 anos. Por quê? Porque ele como homem, como pessoa, ele resolveu sair da zona de conforto mais cedo, muitas vezes, do que alguns homens que não saem. Ele resolveu encarar a vida adulta, encarar justamente os desafios, e isso trouxe bagagem para ele, como pessoa, como homem, como pai, como profissional. Então, o conhecimento que ele tem sobre espiritualidade, sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, é uma consequência que ele aprimora ali diante de toda a bagagem que ele tem de vida. Em uma das lives dele, ele fala, acho que chamam ele de arrogante. E ele fala, não, eu não sou arrogante. O arrogante é a pessoa tímida, porque o tímido não quer que as outras pessoas acessem o que ela sabe. E então ela se afasta e ela fica na dela. Ele falou, eu tô aqui entregando tudo. Para a pessoa que é mais dócil, que é mais tranquila, que não tem essa governança que você falou, esse tipo de comunicação funciona para todo mundo? Olha, todo mundo pode desenvolver essa postura de governança, essa comunicação mais ríspida, mais ácida? Todo mundo pode desenvolver. Até porque, como eu expliquei no início da live, tanto a questão do perfil comportamental, tanto a questão dos arquétipos, tanto os 4 perfis, tanto os 12 arquétipos, todos estão intrínsecos dentro da gente. Só que tem o seguinte, existe um desenvolvimento dentro da mentalidade humana, dentro da nossa comunicação, que se chama os temperamentos. E temperamento não se muda. Temperamento se tempera. A gente pode usar aqui aquele tempero, colocar aquela salsinha, aquele sal, aquela páprica, só que o temperamento não muda. E o temperamento é o seguinte, o temperamento vai muito de acordo de como você se comporta. E esses temperamentos, vou dar uma breve explanação só para que vocês entendam, existem 4 tipos de temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Esses temperamentos, os 4 nós temos. Só que desses temperamentos, 2 são muito fortes dentro da gente. Ao contrário do perfil comportamental, o perfil do comportamental, a gente pode oscilar ele, a gente pode desenvolver ele, a gente pode passear nele. Só que os temperamentos, se você tem um temperamento, vou trazer esse exemplo de Pablo. Pablo, ele tem um temperamento colérico e sanguíneo. O que é que acontece com esses temperamentos? Coléricos são pessoas que eles são altivos. São pessoas que ele tem essa voz dominante, ele tem esse temperamento. Eles não gostam, por isso que ele interrompe as pessoas na pergunta. E eu até concordo com ele. Por quê? Porque quem é colérico, ele não tem paciência para que você arrudeie para fazer pergunta. Ele quer que você seja mais assertivo, que você crie uma linha ali de raciocínio, que você seja objetivo e assertivo no que você está falando. Por isso que ele sabe fazer perguntas muito bem, o Pablo. Então, isso é uma característica do colérico. No entanto, que o elemento do colérico ele é vermelho, é fogo. Por quê? Porque ele tem esse foco
na assertividade. Ele não tem paciência de escutar as pessoas que são muito lentas, que são muito devagar e que arrudeiam muito para falar. Porque eles são Por isso que ele objetivos. todo mundo tá derrubando os jornalistas. Justamente. E por outro lado, ele tem também um perfil muito forte nele, que é o sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que é carismática, que é aquela pessoa da comunicação, que ela é influente. Todo sanguíneo, ele é influente, entende? Só que na proporção da porcentagem, o Pablo, a dominância, essa parte colérica dele é mais forte do que a sanguínea. Só que ele sabe passear muito bem entre essa parte colérica e sanguínea, porque através desse comportamento dele colérico, desse comportamento de fogo, ele sabe influenciar as pessoas. E sabendo influenciar as pessoas é onde ele capta a atenção. É onde você me pergunta, qualquer pessoa pode desenvolver esse comportamento? Pode. Por quê? Porque nós somos seres mutáveis. A gente está em desenvolvimento, a gente pode ter essa postura sim. Só que isso também vai de acordo com o seu temperamento. Se você, por exemplo, tem um temperamento que é mais fleumático e melancólico, vou explicar como. Os fleumáticos e os melancólicos são aquelas pessoas que gostam mais de ficar nos bastidores. São aquelas pessoas mais observadoras, mais analíticas. São aquelas pessoas que gostam de trabalhar sozinhas, são mais introspectivas, não gostam muito dos holofotes, entende? Então essas pessoas, elas vão ter uma dificuldade de trazer essa comunicação. Só que tá aí o gancho que vai justamente diferenciar a sua comunicação. Não é porque o Pablo Marçal tem essa comunicação que você é obrigado a ter a comunicação dele. Porque isso vai funcionar da forma que você funciona, da forma que você desenvolve isso. Porque, por exemplo, se uma pessoa aqui da live, por exemplo, o Rafa, se ele tiver esse perfil, esse temperamento fleumático e melancólico, que é mais introspectivo, ele vai fazer uma força muito grande para poder ter esse comportamento mais enérgico. Mas não impede que em alguns momentos ele faça isso. Isso, é isso que eu ia dizer. Por quê? A intenção aqui é você primeiro enxergar como é que você funciona, para que você não se frustre, querendo justamente ter a comunicação do outro. Segundo ponto, além de você reconhecer a forma que você funciona, é você justamente trazer essa postura, essa firmeza dentro do teu comportamento, que isso vai ser emitido pela tua fala. Lembra que eu falei que tanto os perfis, tanto os temperamentos, tanto os arquétipos, todos nós temos todos, na verdade. Então, a gente pode sim ativar isso da forma que a gente funciona. E sobre a questão do que ele falou na palestra dele, é certo sim que as pessoas arrogantes não são as pessoas que têm o comportamento dele. As pessoas arrogantes, na verdade, são as pessoas que têm a síndrome do narcisismo. E essa síndrome do narcisismo vem muito desse lugar da timidez. E olha que louco isso, né? Porque quando a gente bate o olho numa pessoa tímida, a primeira coisa que a gente tem é ou uma pena, ou o bichinho é tão tímido, tão indefeso, né? Tão assim, meio que, não sabe se defender porque é tímido, né? Só que aonde está a virada de chave? As pessoas que são tímidas, que elas estão, na verdade, né? Timidez, a gente não nasce tímido. A timidez é um estado. Então, as pessoas que estão tímidas, elas têm justamente esse complexo de que eu sou a última Coca-Cola do deserto. De que eu sou o biscoito. Ela tá lá quieta pensando, não sabe nada. E justamente isso. Meu que isso mesmo. As pessoas tímidas, elas olham assim, principalmente se elas tiverem muito conhecimento. Imagina, com o conhecimento que eu tenho, com as coisas que eu tenho, eu falar isso para as pessoas. E se as pessoas não me valorizarem? Aí é onde justamente entra a arrogância. Por quê? Porque eles querem ser justamente a última Coca-Cola do deserto. As pessoas têm que chegar, por exemplo, uma pessoa tímida. Se ela começar a fazer live e não tiver quase ninguém ali, ela morre. Por quê? Agora você entrou num ponto que eu quero falar que tem até aqui. Porque o Pablo, ele enfrenta desafio, ele enfrenta crítica muito bem, entendeu? Se ele tá ao vivo ali, ele começa a falar, ele fala, aqui não é seu lugar, sai daqui. Não tem essa questão. Você que já mentorou mais de 400 pessoas, é uma das principais travas das pessoas, a questão da crítica ainda. Até para se soltar mais. Porque o brasileiro gosta muito de agradar as pessoas. Você falou da autenticidade na live passada, né? Ser autêntico. E aí eu acho que muitas pessoas escondem isso com medo de desagradar, talvez aqui com medo de perder um seguidor, de perder um cliente, e falar a verdade, porque ele fala a verdade, ele não quer saber se ele quer. Tudo bem, ele está num patamar que ele nem precisa, talvez, mais vender, se ele vendeu ou não um curso, um produto, é diferente de um nível de um empreendedor que está começando. Mas
Ele realmente não se importa com isso, né? E onde que tá isso nele? No controle emocional? Vou te falar, você realmente trouxe uma peça muito chave. Isso é muito. Eu conheço, eu já me incomodei com isso. Quando a gente começa, a gente se incomoda com isso, depois percebe. Mas eu já tenho pessoas que falam pra mim, eu vou gravar, ninguém vê, ninguém dá um like. Depois você entende o jogo, mas isso tem muito. Tem A pessoa não quer enfrentar o começo. Tem todo um embasamento ali. Do anonimato, né? Isso, né? Porque, vamos lá. Para mim, no meu olhar profissional como especialista na área de comunicação, porque eu já mentorei mais de 400 pessoas, a principal trava do ser humano é a exposição. É o que o outro vai pensar. É o medo do julgamento. Porque, vamos lá, a questão do que você vai saber vender, criar suas histórias, aprender técnicas, práticas, isso se aprende com o passar do tempo. Só que a principal barreira, a principal resistência do ser humano é justamente essa exposição, é esse conflito, é esse embate. E, na verdade, esse conflito não é com o outro, é com ele mesmo. E que ressoa no outro. Então, para Pablo, justamente, ter essa postura de saber entrar nos embates, de não arredar o pé ali, ele construiu uma base muito fortalecedora dentro da sua inteligência emocional, da sua base emocional, para que ele tivesse essa postura. O que é que acontece? Como você mesmo falou, o brasileiro é um povo que todo mundo conhece lá fora como um povo acolhedor. Um povo gostoso de conhecer, que são delícia também. Não, isso é lindo, sim. Mas as pessoas se perdem nisso também, né? Tem gente que ensina a falar não. Tem gente que ensina aqui na internet a pessoa fala não, porque você fala não. Olha como isso é poderoso. Vou te trazer um insight agora diante disso. Hoje à tarde eu estava atendendo uma das minhas mentoradas, acho que a gente está no terceiro encontro, uma das mentoradas premium, né, a mentoria individual. Ela olhou para mim e disse assim, a gente estava justamente construindo essa linguagem não verbal, esse posicionamento, essa postura de confiança dela. E ela disse que uma das coisas que fez ela comprar de mim, além, ela já tinha me comprado ali a partir do momento que a gente teve aquele primeiro encontro, né? Porque as pessoas compram a gente não é de cara pelo que a gente vai oferecer, mas pela postura que a gente vai trazer ali para as pessoas. E diante dessa postura e dessa energia que as pessoas te compram. Por quê? Porque conhecimento tem em qualquer lugar. Só é você dar um Google que aparece o que você quer comprar ali, quer aprender. Mas a forma com que aquela pessoa vai te conduzir é que é a grande virada de chave. Então, quando eu estava negociando com ela, e ela me disse hoje à tarde que o que fez ela fechar comigo foi porque eu não dei desconto para ela na mentoria. Olha que doido. Eu não dei desconto para ela. Ela conversou comigo, queria negociar, tal, um desconto e tudo mais, mas eu não dei desconto. Por quê? Eu falei para ela que o importante que ela ia ter na minha mentoria não era o meu conhecimento, porque ela podia colocar numa inteligência artificial e ter todas as práticas que uma inteligência artificial ia dar ali para ela, exercícios, técnicas, mas ela ia ter o meu tempo, a minha energia, a forma com que eu vou conduzir lá, a experiência que eu tenho da minha vida com relação à questão de comunicação. Sim. Então, ela falou que uma das coisas que fez ela fechar comigo, que ela disse assim, eu preciso do trabalho dela, foi porque eu fui muito enfática, muito posicionada e disse assim, não dou desconto. E o que é que isso tem a ver justamente com essa questão da exposição, do medo do julgamento, e que eu faço as coisas para agradar, para ser bonzinho e tudo mais. E que o Pablo não tem medo de desagradar as pessoas. Porque ele aprendeu que esse posicionamento faz atrair as pessoas. Não é a questão de você a todo momento toma, só doando ali, toma. Muitas vezes, quando você doa tanto para aquelas pessoas, seja em questão de relacionamento, questão de trabalho, de clientes, de mentorados, as pessoas se sentem em dívida com você ali. Então, isso se torna muito pesado. Muitas vezes, as pessoas não sabem lidar com o tamanho, conhecimento e experiência que a gente vai trazer aqui. E isso está relacionado com o medo também da exposição e o medo do julgamento. Por quê? Porque eu não vou desagradar aquela pessoa. Imagine se eu não tivesse me posicionado diante dessa cliente que se tornou minha mentorada. Possivelmente ela não iria me comprar se eu desse o desconto para ela. Isso é o seu valor. Justamente. Só que nem sempre foi assim. Foi uma construção que eu passei por isso. E principalmente nós mulheres. Nós somos o sentir, né? A gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa coisa da doação, que é maravilhoso. Só que a gente tem que saber equilibrar essa doação para as pessoas. Porque existe degraus, né? Então, a todo momento, nós como seres humanos, a gente tem uma necessidade extrema de reconhecimento.
extrema de amor. Por quê? Porque faltou alguma coisa ali na infância que a gente sentiu, que os nossos pais não corresponderam ao que a gente queria. Então, quando a gente cresce, a gente tem dificuldade de vender, a gente tem dificuldade de se relacionar, a gente tem decepção amorosa, a gente tem decepção em amizade, a gente tem decepção com um profissional. Por quê? Porque foi ensinado pra gente ali na infância que, para que se eu tivesse alguma coisa, eu teria que fazer algo para ter aquela coisa. Eu só seria amado se eu fizesse tal coisa. E isso é tão inconsciente, Débora, que chega na nossa cabeça que a gente não percebe. Então, quando pensa que não, a gente já se vê ali agradando um namorado, um marido, e aquela energia muito de doação e não tem aquela troca. Por quê? Porque a gente tem medo de perder. Quando pensa que não, a gente diminui o preço dos nossos serviços para poder se encaixar no mundo do outro e querer ser aceito pelo outro. Então, tenho certeza que Pablo trabalhou todos esses pilares para ter a confiança que ele tem hoje e ter esse posicionamento. Por quê? Porque as pessoas que são livres, elas não têm medo de se posicionar. Doa a quem doer. Sim. Mas a gente, né, acabou conversando mais sobre as características pessoais que ele tem, que ele acessou e soube usar e desenvolver. Esse tipo de comunicação, essa comunicação de persuasão, né, persuasiva, o poder dela é de convencer as pessoas a mudar de ideia ou das pessoas mesmo comprarem a sua ideia, né? Essa questão mesmo da persuasão. Isso é também construído de que forma? Existe uma diferença do enganar as pessoas e persuadir as pessoas. Tem gente que olha e diz assim, a persuasão... E de manipular também, né? Isso, a manipulação é maldosa. Isso, a manipulação no caso. É assim, vamos lá. Existe todo um embasamento aí de gatilhos mentais, de técnicas, e que justamente você pode sim aprender a dominar isso em qualquer área da sua vida. Seja num relacionamento amoroso, seja no teu profissional, e você pode persuadir essa pessoa, ludibriar essa pessoa em qualquer momento. Só que assim, eu sempre digo que as armas da persuasão são armas poderosas. E é você que vai determinar se você quer usar ela para o bem ou para o mal. Então, essa questão de Pablo, ele usa elas pra gente, a persuasão e a manipulação. E a manipulação também. Vamos lá. A manipulação é quando o outro manipula você a fazer algo que só vai ser benéfico para ele. Que ele vai tirar proveito só para ele. Entende? E você vai se sentir seduzido como se fosse o canto da sereia. É desse jeito, assim. E a questão da persuasão é quando o outro persuade você, ele vende uma ideia que isso vai fazer você transformar a sua vida, seja no que for que você queira transformar. Seja a questão de você mudar a sua comunicação, de você falar melhor em público, de você se posicionar, de você ter uma vida mais espiritualizada, de você ter uma vida mais produtiva, de você ter uma vida mais alinhada com a sua família. Isso é uma persuasão para que você compre essa ideia, mas que essa ideia vai ser benéfica para a sua vida. Faz a pessoa ter um insight, né? Isso. Através daquela ideia. E porque ele sabe persuadir tão bem, ele vende tão bem. Porque ele pega causas que ele sabe que são causas que são feridas das pessoas que têm essa necessidade. Ele alia justamente ao conhecimento que ele tem, às experiências que ele tem. Ele conta justamente histórias que são linkadas dentro do conhecimento bíblico, do conhecimento religioso, do conhecimento empreendedor, do conhecimento de vida. Ele repete isso, ele tem repetições de falar sempre isso. E outra parte, ele usa a senoide emocional. Que, inclusive, ele é um dos criadores da senoide emocional. Que é isso, mas que palavrão é esse, senoide? A senoide, dentro da comunicação, é quando você sabe modular a sua voz e você junta com a história que você está contando. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Quando a gente vai assistir um filme, tem várias nuances ali de filme, né? O filme, ele não só fica ali enquadrado só, pá. Se um filme for bem feito, ele chama a atenção da gente até o fim. Porque a Netflix hoje criou séries e muitas vezes a gente vai assistir e não quer parar mais de assistir. Porque, primeiro, eles estudaram a mente humana para saber como é que você vai ali ser seduzido por isso. E, segundo, pela parte da senoide. E a senoide é quando vai, entra o mocinho, aí briga com o vilão. Aí depois tem aquela parte que diminui o tom. E tem aquela parte mais romântica do mocinho com a mocinha. Isso vai criando uma senoide emocional na cabeça de quem está assistindo, através da história que está sendo contada ali. Então, Pablo faz isso muito bem. Ele cria uma senoide emocional dentro da cabeça das pessoas. Porque ele tem um embasamento de histórias muito forte,
que ele sabe linkar com a vida das pessoas e com o conhecimento que ele tem, e ele sabe usar essa modulação de voz. Porque, entenda, a comunicação, ela não é o falar é uma consequência. A comunicação é energia, é o que você está colocando para fora. Então, ele faz isso muito bem. Ele não só fica ali, por exemplo, a todo momento numa palestra falando daquela maneira muito incisiva. Não, ele não fica, tipo, vamos dizer, tá 2 horas de palestra. Ele não fica 2 horas de palestra falando dessa maneira incisiva, enfática. Se você observar, ele tem momentos que ele diminui, ele sobe, e isso é uma sinoide. É como se você estivesse cantando. Percebeu que quando os cantores vão cantar ali, eles usam grave, aí depois diminui, aí bota aquela voz mais branda. Assim é feito dentro da comunicação, da modulação de voz que você vai expressar ali para as pessoas, para que você capte mais a atenção das pessoas e que elas fiquem ligadas e que você consiga persuadi-las. É isso que ele faz também. Você acredita que as pessoas gostam dele ou do conteúdo dele? Dos dois. Eu diria que é dos dois. Porque o conteúdo que ele faz é o que ele vive. Não existe conteúdo sem Pablo e Pablo sem conteúdo. Então, por que ele é tão interessante? Por que ele é tão interessante e ele não agrada a gregos e a troianos? E mesmo as pessoas que eles não agradam, mas seguem ele e sabe, inconscientemente sabe que vão aprender com ele ali. Por quê? Porque ele vive o conteúdo dele. A questão de conteúdo que a gente cria aqui não é simplesmente um embasamento teórico que a gente vai trazer ali de conhecimento, mas é o que a gente vivencia na prática. Então, ele vivencia isso. Vou trazer um exemplo. Ele sempre fala de cavalo, de avião, e não sei o quê. E traz o estilo de vida dele. Então, quando ele fala que, vai aprender a pilotar um avião, vai comprar um avião, não sei o quê, PPP, vira e mexe, ele diz isso. Então, o que ele fala está em consonância com a ação dele. Então, ele mostra ali que ele sabe pilotar um avião, que ele está pilotando um avião, que ele sabe domar um cavalo, que ele sabe falar de empreendedores porque ele vive isso na pele. Então, o conteúdo é o que você vive. Vou trazer outro exemplo. Eu trabalho com comunicação. Então, o que eu trago de conteúdo aqui são as minhas vivências e experiências com as minhas mentoradas, com as palestras que eu dou, com os desenvolvimentos que eu sou convidada. Então, eu vivencio isso diariamente. Então, quando as pessoas enxergam isso em você, enxergam com autoridade, porque você vive o que você fala. Você tem alunas desse perfil, como ele, assim, ou não? É menos comum de ver. É menos comum. Não é? De ver alunos assim. É menos comum. Sim, é menos. A única aluna que eu tive assim aproximado, assim, mas que o perfil dela era mais carismático, era mais sanguíneo, mais influente. Era uma aluna de Brasília, ela era advogada. E assim, ela tinha esse perfil, sabe? Eu funciono assim desse jeito, pronto, e acabou. Doa a quem doer. Só que não era tão forte igual o Pablo, por quê? Porque ela tinha um perfil mais influente, ela tinha um perfil mais aberto, mais acolhedor também. Mas o que é que você falando isso agora, eu pensei, acho que as profissões também influenciam, né, Maísa? Porque o advogado, ele precisa, né, na hora da defesa, ou se ele é juiz, ele precisa ter essa postura, ele precisa ser muito persuasivo para convencer ali um júri e defender o cliente dele. Em contrapartida, você pegar uma professora de educação infantil, ela já não tem que ser muito acolhedor, uma comunicação mais amorosa. Então, isso também eu acho que influi. Sim, influencia bastante, de acordo com a profissão que você executa ali. E tem uma coisa também mais profunda por trás. Se o que você executa como profissão, se realmente é isso que você gosta de fazer. Eu vou trazer um exemplo. Essa minha mentorada, ela só realmente não era um Pablo Marçal em vida, porque ela tinha questões do medo do julgamento do outro. Ela ainda queria um reconhecimento de mamãe e papai ali. Então, por isso que ela entrou na vida acadêmica de direito, porque papai e mamãe queria, entendeu? Ela não foi tão feliz sendo advogada, porque dentro da advocacia tinha coisas ali que ela não gostava, que ela não se identificava, ela sempre foi uma pessoa muito mais livre. Então, tinham questões nela que, dentro da mentoria, a gente conseguiu desmistificar que eram travas que ela tinha com ela mesma. Ou seja, independente de a comunicação ser uma habilidade e de ter técnicas mesmo, da persuasão e tantas outras, no fundo a pessoa tem que se conhecer, né, Maísa? Olha, Débora, é o trunfo principal. Débora, que bom que o digital trouxe isso de vários formatos e em várias áreas, porque
Sim. Eu entrevistei meu irmão há umas semanas atrás, ele falou, ainda existe quem acha que terapia é coisa de gente louca, né? Ainda tem essa resistência. Há um preconceito. Ou acha que se conhecer nesse sentido e curar essas coisas, tem que também deitar num divã, digamos assim. Não é mais isso, né? Tem várias e várias formas, que nem você falou do teste DISC, tem outros formatos. E ajuda, né? Ajuda você a destravar aquilo que você tem. Muito, muito. E eu diria, é que você bem falou agora, existem técnicas, existem práticas, existe todo um estudo ali por trás da mente humana e da comunicação. Mas não há nada mais poderoso do que você se conhecer, se autoconhecer. Eu sempre falo que quem se conhece sai na frente. Sempre. Sai na frente e se torna perigosamente útil. O que é isso, perigosamente útil? As pessoas... Vai surgir, brotar a oportunidade que você nem imagina. Porque quando você começa a se entender, a se conhecer, a forma como você funciona, o que é que você está escondendo ali debaixo do tapete, que muitas vezes você dá um pouco de trabalho, porque assim, não é todo mundo, Débora, que tá afim desse rolê, entende? Porque Sim. sabe que é como se fosse um vespeiro de maribundo. Se você tocar ali, já era. Você vai ter que justamente trabalhar muitas coisas em você. E é uma evolução profunda. É uma evolução que não para. Então tem gente que muitas vezes hoje vive muito alienado, procura muitas vezes técnicas, práticas, mas ainda não se sentem confiantes, ainda realmente não foi para o próximo nível. Por quê? Porque isso dá muito trabalho. Ou porque realmente vive na alienação e não tem consciência disso. Eles não querem ter o trabalho de mexer nessa casinha. A gente sempre para, não. Eu penso muito que é como aquelas corridas de obstáculo, né? Você anda, vai chegar numa trava. A trava é alguma coisa que você não sabe, que você tem medo, é uma trava. Você passou ela, conforme você avança, sempre vai ter. É algo que você não acessou, ou né, que você não tem como. Eu acho muito claro aquilo ali. Você anda e salta, anda e tem obstáculo, anda e tem obstáculo. E isso é assim desde lá, quando a gente é criança e lembra, né? Tem parte que eu nem lembro. Mas sempre foi assim, né? Na fase da escola, de tudo. É bem isso mesmo, Débora, porque assim, nós estamos aqui justamente para evoluir mesmo. Perfeito só Deus e Jesus Cristo. Mas todos nós aqui estamos nesse processo de evolução. E eu lhe digo, no início pode até ter uma resistência, né, nesse processo de evolução, mas que ele é libertador. Porque olha que interessante, a liberdade é uma das coisas, eu digo que é a coisa principal para o ser humano, ele sempre está ali em busca da liberdade, seja ela qual for. Só que para ter essa liberdade, ele sabe que ele vai ter que deixar coisas, situações, pessoas, comportamentos para trás. E justamente muitas vezes por essa aí vem a preguiça. Porque está muito quentinho, está muito cômodo ali. Eu vejo muito assim. Tem aquela frase, né? Você aprende na dor ou no amor. Esse tipo de questão, é muito difícil trabalhar no amor. Não vai buscar autoconhecimento por amor. Não. Porque gosta. Porque gosta, a gente vai tomar sorvete, a gente vai comer o que quer, a gente vai fazer o que gosta. Vai na praia. Quem quer. Então, existe essa frase, mas é muito difícil. Isso geralmente é na dor. É a hora que a água bate na bunda e que você precisa, e quem tem coragem, ou quem não tem a arrogância de pedir socorro, porque tem gente que, né, que nem ele falou lá da frase, a arrogância também existe na depressão, sabia? Eu vi um conteúdo sobre isso e falei, cara, porque às vezes não é, eu sei que, eu não estou julgando, eu sei que é uma doença, eu também já fiquei quando perdi o meu filho, mas as pessoas que não pedem ajuda, algumas dessa questão, falou, mas como? Eu vou mostrar que eu tô me sentindo desse jeito? Eu vou me abrir e falar que eu tô no pó da rabiola? Por isso que tem, aí quando acontece alguma coisa, a pessoa fala, cara, mas ele tava lá na festa, mas ele tava trabalhando, mas ele tá... Não percebi. A família geralmente não percebe. Por quê? Por causa disso. Não tem sentido, não faz sentido. Ser um tipo de arrogância doentia, né? Concordo plenamente. Muito louco isso, mas faz sentido. Porque é uma arrogância tão grande que ele tem ali, que entra nessa parte do narcisismo também, né? Um pouco. Por quê? Porque geralmente as pessoas que são narcisistas, elas não gostam de pedir ajuda. Elas querem ter controle sobre tudo. E como ninguém tem controle sobre nada, pega essa parte da arrogância e quando chega, é como você falou, muitas vezes começa a ficar doente emocionalmente e ela ou não quer dar trabalho para o outro, ou uma das principais causas, como você falou,
não quer mostrar vulnerabilidade para o outro, não quer mostrar que está passando por aquilo. Então, eu vou pedir ajuda, vou dizer que eu estou passando por Eu isso. vou numa terapia, imagina. Sim, imagina, isso é coisa de gente louca. O que vão falar de me ver lá, né? Ó, então você vê o quanto a cabeça de muita gente ainda é uma cabeça muito fechada, muito cética, porque também foi uma programação instalada ali desde criança, né? Onde tem preconceitos com várias coisas. Preconceito com a terapia, preconceito com o psicólogo, preconceito de se autoconhecer. E aí essa inversão de, às vezes, quem consegue se expressar, quem consegue ser verdadeiro, franco, quem consegue ter é tido, é caracterizado ou julgado como arrogante, que é o caso do Pablo. Isso, por quê? Porque quando uma pessoa que não tem essa autenticidade, não tem essa postura, e vê o Pablo fazendo isso, fala mais sobre ela, essa pessoa, do que sobre o Pablo, na verdade. Porque aquela pessoa olha assim pro Pablo, trazer um exemplo. Pablo, ele era filho de uma empregada doméstica, certo? Então ele saiu ali, ele teve uma infância pobre. Então, ele saiu justamente de um lugar onde, estatisticamente, ele não teria hoje o que ele tem. Estatisticamente. Então, quando ele está ali no meio, né, de amigos, pessoas conhecidas, até pessoas de família, e ele sai desse meio, e ele começa justamente a ter resultados diferentes daquelas pessoas, as pessoas, ao invés de querer saber quais os códigos, né, que ele sempre fala que é os códigos que ele solta, quais os códigos, né, que ele vai soltar pra gente para saber o porquê ele teve esse resultado, por que ele chegou a tal ponto, por que ele se tornou tão grande assim desse jeito. As pessoas não pensam assim dessa forma. As pessoas vão ter inveja dele. Sabe por quê? Porque isso também faz parte do inconsciente coletivo, da manada. Porque se eu e Débora e Pablo fomos criados no mesmo ambiente, só que se Pablo se destacou e foi para um ambiente diferente, foi ter uma vida diferente, na nossa cabeça, que muitas vezes não é nem por maldade, é de assim, poxa, quem ele pensa que ele é? Fulano, cresceu aqui com a gente, comeu farinha com feijão, tá ali andando com gente rica, andando de helicóptero. Como assim? Já sei, tá fazendo algo de errado. Tá roubando. Tá desviando dinheiro de algum lugar. É muito louco isso, Débora. É algo que tem que ser muito trabalhado nas pessoas. Sabe por quê? Porque existe uma síndrome, a síndrome do pertencimento. Eu quero me sentir pertencido a algo, a alguém, a alguma pessoa, a alguma situação. Então, desde eu quero ser pertencido àquele clã, aquilo dali, por isso que as pessoas muitas vezes têm dificuldade ou de prosperar, ou de ter resultados, ou de fazer alguma coisa na vida. Por quê? Porque ele está querendo se sentir tão pertencido ali, né? Aquela cidadezinha dele, ali no âmbito familiar, ali naquele trabalho, que ele não consegue se desvencilhar daquilo dali. Sim. E por isso que muitas vezes as pessoas têm uma grande dificuldade, né, de se desvencilhar, e justamente porque sabe que vai ter momentos desses cortes, né, emocionais, que elas vão se sentir sozinhas, sim. Elas vão se sentir sozinhas. E por se sentirem sozinhas, elas muitas vezes olham assim, agora, eu estou a um passo de conseguir o que eu quero. Só que, ao mesmo tempo, como é que os meus amigos e a minha família, como é que fica? Não é que você vai não falar mais com a sua família, não vai falar mais com seus amigos, mas você sabe que você vai se tornar diferente indo para outros níveis da sua vida. Isso é, assim, um processo que você tem que se permitir a passar por ele e ver se realmente faz sentido, né, para você. Então, ele começou a passar esse processo muito cedo na vida dele. Por isso que também ele tem essa bagagem emocional, profissional, sim, muito forte. Quanto mais cedo, mais fácil. Sim, sem dúvida. Legal, muito legal o bate-papo nosso. Terminou filosófico. Foi. Ou terapêutico. Olha que imaginaria. Ó, a gente trouxe todo o embate, todo o furacão que é Pablo Marçal, mas no final ficou aquela coisa filosófica reflexiva. Sim. Que realmente faz sentido, né? Pela essa postura que ele tem. Sim. Muito legal, Maíse. O que você tem o resto da semana para fazer com questão do workshop? Fala um pouquinho, pessoal, para a gente concluir. Os preparativos. Primeiro, né, a questão tanto da live que a gente está trazendo hoje, de como se debruçar nessa comunicação tão posicionada de Pablo, que eu tenho certeza que quem esteve aqui, ou quem vai assistir depois gravado, vai virar várias chaves aí, vários insights. Aí já vai colocar aí para também, né? o julgamento.
sem dúvida, o julgamento sobre ele, né? E diante desses preparativos, a gente está fazendo esse esquenta, né? Que nesse esquenta já está acontecendo desde há 15 dias atrás, onde eu comecei a fazer lives, fiz lives durante uma semana, com especialistas de cada área, onde esses especialistas vão estar ali, né, gravados para quem acessar o workshop. E a gente deu continuidade, né? Primeiro falando justamente sobre Silvio, hoje falando sobre Pablo, amanhã falando sobre Virgínia, e os preparativos todo o material que já está preparado ali também dentro do workshop, todas as práticas que eu preparei assim, sabe, com muito, muito carinho, muito fogo, realmente, porque eu quero tocar fogo no parquinho na segunda-feira, com as mulheres que elas saem assim, com a cabeça assim, tinindo, e trazer justamente toda uma preparação, né? Eu não quero trazer spoilers aqui, mas tio Silvio Santos vai estar com a gente, né, no workshop, logo na abertura. Então, eu estou preparando uma abertura muito bacana, né, em homenagem a ele, onde vai ser puxado o workshop, embasado nele, né, que ele vai ser uma das frentes de comunicação analisada ali. Ele, Pablo, Virgínia e Barack Obama. Vão ser esses 4, é o que eu posso dizer, tá, gente? Não posso entregar tudo aqui. Vão ser as 4 linhas de frente que vão ser analisadas profundamente dentro lá, tá? E quem já passou por mentoria minha, por live ou alguma coisa comigo, sabe que não só eu que vou falar ali, vai ter muita prática. Não vai ser aquela coisa que você, eu vou estar ali escutando só mais escrevendo. Não. Você vai me escutar, mas você vai colocar a mão na massa. Porque nesses 15 dias aqui, você já entregou tanto que a pessoa só tem que ir lá para pôr em prática mesmo. Verdade. Desse jeito mesmo. É dessa forma. Eu vou trazer pinceladas do que realmente eu entreguei esses últimos 15 dias e a mulherada vai colocar a mão na massa. Porque para que elas aprendam, né, a ter essa comunicação magnética e aprender a se vender através das suas histórias, elas têm que justamente, primeiro, conhecer quem elas são e colocar essas práticas, saber qual o caminho para que elas justamente tenham essa postura na comunicação delas. É o que eu posso falar do workshop até. Débora, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua visão empreendedora, a sua visão como jornalista, sabe? Tanto de trazer o seu canal para que as pessoas conheçam o meu trabalho e, logicamente, para que as pessoas, principalmente os empreendedores, que eu sei que esse é o foco, o seu foco, para que eles tenham conhecimento, para que eles se engajem mais, para que eles justamente elevem o nível deles, tá? Eu só tenho a agradecer a você de verdade. E, assim, não só assiste e não só fica para você. Lembra? O arrogante é aquele que guarda o conhecimento para ele. Então, a partir do momento que você assistir essa live, ou quem já assistiu, coloca em prática, replica esse conhecimento. Eu tenho certeza que vai retornar muito. Alguém precisando da sua ajuda, do seu apoio, com o que você sabe. Com certeza. Sim. E é como o tio Silvio Santos falava, né? Enquanto eu tiver a minha voz, eu tenho o meu poder.